Olá, boa tarde, tudo bem? Para a gente começar o papo de hoje, continuar o papo da semana, né? Olá, Gabriel, boa tarde. Vamos aguardar a galera ir se conectando. A gente vai bater um papo super agradável hoje. Vamos dar continuidade às lives, né? Essa sequência que a gente tem feito essa semana. E hoje a gente vai abordar tratamento. A gente vem falando das dores não específicas, né? Principalmente dores de coluna lombar não específica. E hoje a gente vai focar no tratamento, né? Como eu faço a minha abordagem terapêutica, né? Como eu lido com os meus pacientes, como que eu conquisto os meus resultados. Então hoje eu vou compartilhar com vocês. A Lulu, tá chegando, te amo, Lu. Seja bem-vinda, espero que você goste dessa live. Compartilha com seus amigos, chama o pessoal para participar desse bate-papo aqui comigo. Clica na setinha aí, convida, compartilha com pelo menos 10 contatos seus aí, Lu. Marília também, compartilha com os amigos, Gabriel, Vanessa, todo mundo, ó, clica na setinha, convida. É um assunto que pode contribuir, né, com a qualidade de vida de alguém que receba esse conteúdo. Vamos aguardando. Cleiton tá chegando, boa tarde. Interajam, gente, perguntem. Vamos fazer dessa live uma live bem produtiva, bem rica de conteúdo, de comunicação. Silvana, oi Silvana. Um beijinho a vocês. Ledinha tá chegando. Então vamos lá, gente, convidem os amigos. Façam os coraçõezinhos subirem aí pra mim, pra eu me sentir segura, firme e amada aí com vocês. Pra gente seguir com os conteúdos de qualidade. Isso. E a Jaque tá chegando. Oi, Jaque. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Vamos começar um pouquinho. Essa semana a gente vem construindo aí um raciocínio com relação à dor não específica, né? E os meus alunos, os meus pacientes trazem muito lombar como queixa principal. Então, dentro das dores não específicas, eu escolhi a dor lombar para falar, né? E a gente falou durante essa semana da questão de o paciente sente um desconforto agudo, né? Aquele desconforto perdura. Geralmente o caminho que se traça preciso procurar um médico para saber que dor é essa, né? A gente tem a necessidade de sempre fechar um diagnóstico, né? Uma preocupação, e eu acho viável a gente buscar um diagnóstico para excluir, né, qualquer quadro grave. Isso é muito importante. E aí a gente falou muito disso, né, da sequência e do caminho que isso começa a ser traçado, né? Aí o paciente busca o médico, geralmente o médico elege um exame de imagem para fazer um diagnóstico. Nesse exame de imagem, mesmo ele sendo portador de uma dor aguda, né? Ou se qualquer outra pessoa, mesmo sem dor, uma pessoa completamente assintomática, que fizesse também um exame de imagem, talvez num comparativo, a gente teria achados radiológicos muito parecidos, né? Então a gente falou muito sobre isso, que protrusão discal, desidratação do disco, diminuição de espaço entre as vértebras, osteófitos marginais. Isso são nomenclaturas que a gente encontra no exame de imagem e que não necessariamente caracteriza que
que a dor aguda seja em função disso, né? Visto que pessoas completamente assintomáticas que também fizerem um exame, é possível, por conta da nossa demanda, por conta do nosso trabalho, da carga horária que a gente está sentado, em pé, enfim, é possível que a gente encontre resultados muito parecidos. E aí a gente continuou a nossa linha de raciocínio falando desse indivíduo recebendo esse exame, né, recebendo as informações dentro desse exame, sem ser uma informação assim explicativa, né, do que é isso, o que é uma redução de espaço, o que é uma protrusão. E aí a gente falou do perfil de comportamento entre dois pacientes, né, de a pessoa que recebe essa enxurrada de laudo, né, essa enxurrada de informação que vem dentro do exame e começa a alimentar uma crença de incapacidade, né, de atrelar a dor que ele está sentindo a um dano completamente absurdo na coluna. E aí a gente falou também, né, desse paciente em especial, das influências, além da influência do exame, né, e do médico que por muitas vezes vai ler e vai narrar aquele exame ali, dando todas aquelas, tudo que está escrito ali ele vai falando para o paciente, às vezes sem a informação, sem a orientação, né, que precisa, né, não estou generalizando, mas de uma forma, uma forma ou de outra é geralmente o que acontece, né, você recebeu o laudo do exame e ser encaminhado para fisioterapia e para reabilitação, enfim. Junto com todos esses fatores, né, informações do exame, tem toda a influência biopsicossocial que a gente comentou, né? Esse indivíduo comenta com alguém da família ou ouve num programa de televisão, né? Olha, você tá com dor na coluna por causa da sua postura, então você tem que corrigir a sua postura. Andar assim, ombros alinhados, coluna neutra. E aí a gente abordou muito ontem falando sobre isso, né? Sobre como que um indivíduo que já tem todas as alterações posturais que é comum a cada ser humano, né? Cada ser humano é único, cada ser humano carrega uma história postural, seja pela genética, seja pelo estímulo profissional que ele receba, enfim. Cada um tem uma estrutura postural. E tudo bem, e é a estrutura postural dele. Isso não significa que seja um desencadeador de dores ou de patologias. Então, esse indivíduo que tem um ombrinho mais protruso, a cabeça mais anteriorizada, ele começa numa necessidade de autocorreção, né? E aí essa autocorreção vem com mais estímulo de contração. Então, eu já tenho uma postura adaptada ao meu perfil, mas dentro disso eu já tenho uma dor aguda que me apareceu, né? Eu falei também na live anterior que assim, às vezes nos aparece uma dor de cabeça, às vezes nos aparece, enfim, uma alteração qualquer, seja, hoje eu tive um desconforto assim, assado, e a gente não tem a necessidade do diagnóstico conclusivo, né? Mas quando se diz respeito à coluna, a gente tem um tabu. Então eu falei muito isso, né, da pessoa querer essa autocorreção, querer esse resultado imediato, às vezes nem é uma dor incapacitante, mas aí a pessoa começa num processo de, não, isso é por conta da minha alteração postural, e corrige daqui, corrige dali, um corpo que não está com a consciência corporal adequada para fazer essas autocorreções, e aí o que a gente transforma esse estímulo de autocorreção? Num processo de mais ativação da musculatura. Então a gente coloca uma musculatura em hiperativação, a gente dá hiperestímulo a essa musculatura que já está com dor, que já está num processo álgico. E muitas vezes, né, na grande maioria dos casos das dores não específicas, a gente transforma uma dor aguda numa dor crônica. Então isso foi o que a gente vem caminhando aqui falando. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu tenho falado nos vídeos são formas que eu encontrei, né? Eu tenho aí uma trajetória que não é tão longa, mas é uma trajetória de muita gratidão na fisioterapia, que já tem 15 anos, e é uma trajetória de muito estudo e muito empenho, e eu tenho o privilégio enorme de lidar com pessoas, né?
Então, eu tenho um estúdio de Pilates, que eu lido com pessoas, tenho esse presente. E eu comecei dentro desse meu laboratório, né, que é o estúdio, a observar, né, essas pessoas chegavam até a mim, cada uma com a sua individualidade postural, cada uma com a sua história, né, individual, cada uma com uma profissão diferente, cada uma com uma idade diferente, com estímulos biopsicossociais diferentes. E isso me encantou muito, de começar a entender as pessoas que chegavam para mim com dor, com processo álgico, de entender além, né? Porque a gente sai da faculdade muito nesse estímulo do fazer, né? Temos que abordar essa técnica, temos que fazer isso aqui é que dá certo. Não, RPG não, vamos fazer Mulligan, Maitland, vamos isso. Então a gente está muito acostumada com fazer técnicas específicas e fragmentar muito esse indivíduo, né? É um indivíduo que está com uma lesão no cotovelo, no ombro, no tornozelo, mas eu busco, na minha prática clínica, ter um olhar mais sistêmico, né? Um olhar mais integral e mais global. E dentro disso eu comecei a observar, né, que indivíduos que chegavam para mim, eu enxergar além, sabe? Aquela coisa de enxergar além dos olhos que a gente tem aqui superficiais, mas enxergar além, né? O que aquele indivíduo traz por trás daquela postura, né? Será que existe um estímulo de estresse ali? Será que existe uma tristeza profunda ali? Como é que é o ambiente familiar desse indivíduo? Como é que é o trabalho dele? Ele trabalha com uma coisa que verdadeiramente ele gosta? Ele acorda de manhã com prazer de trabalhar? Ou ele vai já, sabe, tenho que sair, tenho que trabalhar, sei que vou me estressar, me aborrecer. Então, enxergar além desse corpo. E aí, assim, dentro do meu tratamento, né, que é a proposta que a gente traz hoje aqui, que é falar de tratamento das dores não específicas ou específicas também, na minha opinião, não existe um tratamento certo, efetivo, sabe? Esse aqui é o que funciona. Na minha opinião, na minha abordagem clínica, eu acredito que uma boa conversa inicial é o carro-chefe de um bom resultado terapêutico. Então, nos meus pacientes, não digo isso no Pilates, né? Porque no Pilates acaba que é uma outra linha de abordagem, né? Mas nos meus pacientes individuais de reabilitação, nos meus atendimentos, principalmente domiciliares, e quando eu tenho a oportunidade de atender também lá no consultório, no estúdio, pacientes individuais, num primeiro atendimento, eu faço um coach sistêmico, né? É uma leitura, um mapeamento desse indivíduo. De entender realmente o que ele traz ali por trás daquelas tensões. Então, a gente transforma o nosso primeiro atendimento, a nossa primeira sessão, numa sessão de coach, fazendo uma análise sistêmica desse indivíduo. Dentro dessa análise sistêmica, que é entender todos os pilares da vida dele, como é que está o pilar emocional, como é que está o pilar conjugal, o pilar profissional, financeiro, a gente vai transitando em vários pilares da vida dele. Mas tem um pilar que é muito importante, né? Que na verdade eu acho que é o mais importante para mim ali naquele momento, que é o pilar saúde. E aí, assim, dentro do coach, né? Dentro de tudo que eu venho estudando, o coach está na minha vida desde 2017, né? Para ser mais específica, que eu venho estudando e me aprofundando, e é uma abordagem que acrescenta muito na minha profissão, né? Então eu vi uma aliança, assim, um casamento muito legal com relação ao coach e a fisioterapia. Então eu tenho me especializado muito no coach para fazer essa abordagem de saúde. Então, dentro dessa abordagem, desse pilar saúde, nesse primeiro atendimento, né, quando eu recebo o meu cliente, meu paciente, eu desmembro esse pilar. E aí eu tô até aqui com um papel, eu não sei se dá para vocês virem aí,
mas é como se fosse uma roda, né? É uma roda sistêmica. Eu costumo dizer que é a roda da vida mesmo. Quando a gente faz esse mapa de análise sistêmica, eu não sei se vocês já viram, ele é uma ferramenta que tem até na internet, às vezes, à disposição. Ele tem 11 pilares, como a gente falou aqui, só que eu tiro um pilar, que é o saúde, e eu formei outros pilares. Né? Esse olhar de formar novos pilares a partir desse ponto, saúde, veio também de uma nutricionista, que é coach. Eu achei a ideia dela fantástica e resolvi trazer esse conceito para a fisioterapia e para os meus atendimentos. Então, assim, pensando em tratamento, pensando nesse indivíduo, pensando nesse olhar, né, integral, qual é a minha primeira abordagem clínica? É conhecer como esse meu cliente tem se cuidado, né? Porque em 90% dos casos, né, das dores agudas, elas surgem de forma inespecífica. Sem trauma direto, sem um tombo, sem um acidente, elas surgem. E aí, nesse papo, as 11 situações, né, que me são pertinentes em conversar com eles são: como é que está verdadeiramente a alimentação? Né? Como é que você tem se hidratado? Como é que está a sua prática de atividade física? Como é que estão seus exames a nível fisiológico, colesterol, glicose? Né? Tem ido ao médico? Tem se cuidado nesse aspecto, né, de ir a um médico, fazer exames rotineiros? Como é que você está de dores? Sente dores o dia inteiro? Acorda com dor? Vai dormir com a dor? A dor é intermitente? A dor é insistente? Fala um pouquinho dessa dor. Como é que está o sono, né? Como é que está o sono? Tem dormido um sono de qualidade? Tem dormido as horas que de verdade te satisfazem? Consegue meditar? Tirar um tempo para pensar em você? Olhar para dentro mesmo, sabe? Um tempinho para nós, porque às vezes o dia a dia é tão agitado. Trabalho, casa, filho, não sei o que, e vai e volta. E a gente acaba não tendo um tempo pra gente, né? Um tempo para essa autopercepção, para esse autoconhecimento. Fuma, bebe, como é que tá essa questão, né? Usa drogas, já usou, isso é um dado muito importante porque tem uma influência muito forte a nível de saúde. Como é que estão as eliminações? Tem feito xixi direitinho? Tem evacuado direitinho? Então, assim, pensando nisso, eu até convido a vocês que estão aí, tá? Tô vendo que Verônica entrou, a Juju, que linda, que tá aí com a gente, Renato, a Fabi, que linda. Ó, tem uma galera aí, Aninha, olha, Ana Cristina, tem uma galera boa aí. Então, eu convido a vocês que se permitam esse tempo, já que a gente está aqui nesse tempo de qualidade, com informações de qualidade, fazendo essa ação. Eu convido a vocês agora que peguem um papel e uma caneta, que esse mapa de análise da saúde, ó, a gente vai fazer juntos. Vamos analisar como está a sua saúde hoje. Vamos pensar um pouquinho em você agora. Então vamos lá, pega um papel e uma caneta. Gente, enquanto isso eu vou me deliciando aqui com as mensagens. Mandem coraçõezinhos pra mim aí, gente. Interajam comigo. Deixa eu ver se vocês estão aí, se vocês estão presentes mesmo. Vamos dar um tempinho. Peguem papel e caneta. Eu convido vocês a terem esse momento de reflexão interna com relação à saúde de vocês. Vamos lá? Podemos? Deem um okzinho aí se eu posso começar esse mais aí. Quero ver quem é que tá comigo, hein? Posso começar? Cadê o ok da galera? Cadê os coraçõezinhos subindo aí? Ih, acho que tá todo mundo dormindo aí, ó. Ah, agora eu tô começando a ver esses corações. Gente, ó, vou começar, tá? Eu convido a vocês, então, a fazer um mergulho interno, focando na saúde de vocês, né? Tendo esse olhar
um pouco mais global, porque quando a gente pensa, quando a gente está com dor, geralmente a gente foca na dor, né? A gente quer se livrar da dor, a gente às vezes quer tomar um analgésico desesperadamente para sair daquele quadro, e a gente entra nesse ciclo vicioso e a gente nunca para pensar em nós, não para realmente analisar como que a gente está reservando tempo de qualidade para esse pilar que é tão importante pra gente, que é a saúde, tá? Então vamos fazer assim, ó, papel e caneta aí. Eu vou falando o nome dos pilares e eu quero que vocês deem nota a esses pilares de 0 a 10, verdadeiramente agora, sabe? Mergulhando mesmo na sinceridade de vocês e de verdade deem nota de 0 a 10 para esses pilares aqui, tá? Então é assim que funciona. Com relação à alimentação, de 0 a 10, o quanto você tem se orgulhado do seu prato, olhado e falado, uau, que comida de qualidade que eu tô comendo, sabe? Tô comendo para me alimentar. Ou você olha pro seu prato e quer só matar a sua fome, né? É uma comida rápida, é um hambúrguer, é uma comida rápida. Ou você tem se orgulhado da comida que você come? Você tem comido legumes, verduras, proteína, carboidratos de uma forma equilibrada, na quantidade que te satisfaz e não na quantidade da gula, do exagero, da ansiedade. De verdade, de 0 a 10, o quanto você tem se alimentado de uma forma ideal, tá? Então, do lado de alimentação, coloquem a notinha aí que vocês deram, tá? E aí a gente continua pensando na hidratação. Como tá a sua hidratação? A gente ouve que temos que beber 3 litros de água por dia, né? Você tem conseguido alcançar esse objetivo? Você tem bebido muito menos do que isso? Consegue beber isso ou até mais? Né? Você anda ali, tá trabalhando, tá lá na mesa do trabalho, tem uma garrafinha de água por perto, um copinho de água por perto que você consiga se hidratar de forma adequada? Como que tá essa hidratação? Você se preocupa em beber água? Você não se preocupa, mas você pensa em se hidratar? Ou você só bebe água quando tem sede, quando a boca já tá seca assim, ó, e aí você lembra de beber água? Verdadeiramente, de 0 a 10, qual a nota que você dá para sua hidratação? Coloca aí do ladinho. E aí a gente vai continuando, e aí a gente pensa que outro ponto importante da nossa saúde é a atividade física. Quanto você tem se exercitado? Como é que tá a sua atividade física? Quanto tempo do seu dia você reserva para cuidar do seu corpo? Quanto tempo do seu dia você reserva para fazer uma atividade física que você gosta? Uau, Fabiana, eu gosto de nadar, ou eu gosto de fazer musculação, ou eu gosto de caminhar, ou eu faço pilates, né? Ou eu faço yoga. Quanto tempo, quantos dias da semana você tem reservado para você cuidar do seu corpo? Verdadeiramente. Não é só pagar academia para mandar um estímulo para o cérebro e dizer, tô pagando, tô indo. Não, você só tá matriculada. Eu quero saber o quanto tempo você de verdade se dedica a cuidar do seu corpo, de 0 a 10. Bota lá do lado de atividade física de 0 a 10, que nota você se dá. Beleza. Aí a gente vai para outro ponto importante, que são os exames clínicos, a ida ao médico, né? A gente sempre ouve também que, olha, a importância do check-up, a importância de com frequência, pelo menos uma vez ao ano, a gente ir ao médico, para as mulheres, né, fazer exames ginecológicos, mamografia, enfim, exames de sangue para saber os níveis de colesterol, os níveis de glicose. E aí, como é que tá isso? Você reserva momentos, né, do seu ano
ou a cada 6 meses, né? Ir ao dentista, fazer uma análise bucal, porque a saúde da boca também influencia muito, né? Quantas vezes eu já me deparei com patologias relacionadas à região bucal, à articulação temporomandibular, e que estavam diretamente relacionadas a dores físicas, né? Cervical, dor com irradiação. Então, o quanto a gente tem reservado para olhar para esse pilar aí, né? Ir ao médico, cuidar, fazer um check-up, fazer exames. De verdade, de 0 a 10, quanto você tem feito isso por você? Coloca aí do lado. E aí a gente vai mais além. Fabiana, olha, eu tenho sentido dores e essas dores realmente me incomodam. Ou, Fabi, eu não tenho dores. Sou uma pessoa que tô zero dor, sabe? Não, nem sei o que é isso. E se você tem dor, como são essas dores? Como elas se apresentam? Elas são dores intermitentes? Às vezes eu vou fazer algum movimento e eu sinto dor. Ou não, olha, menina, eu durmo e acordo com essa dor me chateando, com essa dor que me incomoda. Então, assim, de 0 a 10, pensando no seu nível de dor hoje, se você as tem, óbvio, né? Que nota você daria para esse seu estado físico relacionado à dor hoje? Coloca aí do lado. E aí a gente vai para um ponto assim muito importante, que é algo que altera muito o nosso emocional, inclusive, que é o nosso sono, né? Como está a qualidade do meu sono? Eu tenho dormido as horas que me satisfazem, né? Porque nesse ponto existe muita particularidade, né? Tem pessoas que dormem mais tarde, muito mais tarde, às vezes em função de um trabalho. Tem gente que dorme muito mais cedo, porque precisam estar de pé muito cedo. Enfim, independente dos horários que você vai descansar ou que você vai dormir, o quanto você consegue deitar na cama, ter um sono de qualidade, dormir uma noite inteira, dormir o tempo que você precisa para se saciar, o quanto você tem um sono calmo, um sono tranquilo, o quanto você tem sonhado durante o seu sono. Então, de 0 a 10, o quanto você se avalia nesse pilar? Coloca aí do lado. E aí a gente vai mais um pouquinho mais profundamente nesse paciente, lá na nossa primeira conversa, fazendo esse mapeamento dele. E aí eu pergunto, o quanto você tem meditado? E meditar não é a gente, sabe, sentar e meditar, fazer uma prática direcionada à meditação. Mas o meditar é a gente olhar para dentro de nós. É pensar em como foi o meu dia, como é que está a relação com meu filho, né? Poxa, eu não gostei dessa postura, dessa atitude, como eu posso de repente melhorar? É pensar em nós, nas nossas atitudes, no nosso dia, sonhar, fazer planos, ter metas. O quanto a gente tem meditado em nós, na nossa vida, o quanto a gente tem sido grato, o quanto a gente tem elevado o nosso pensamento em Deus, se você acredita em Deus, no universo, se é no universo que você acredita, enfim. O quanto você tem alimentado esse olhar interno. De 0 a 10, o quanto você dá para esse ponto que é a meditação? Coloca aí do lado. E aí mergulhamos mais um pouquinho e perguntamos a esse, eu no caso pergunto a esse meu paciente, se ele faz uso de álcool. Você ingere álcool? Eu bebo socialmente, eu bebo quando eu vou sair com os meus amigos, ou quando eu quero tomar um vinho, bater um papo diferente. Ok. Ou, não, Fabi, olha, eu bebo todos os dias, o álcool faz parte da minha vida. A gente sabe que o álcool ele tem uma relação
direta ao nosso estado do sono, inclusive, né, o quanto isso afeta, ao nosso sistema nervoso central. Então isso é uma informação muito relevante, assim como o outro ponto que eu falei lá em cima, drogas, né? Então, se a resposta é positiva, se você ingere álcool, que nota você dá para essa ingestão de álcool no sentido de eu compreendo que isso não está me fazendo bem? Ou, não, eu bebo esporadicamente, sinto que isso é um ponto que não me atrapalha, não interfere na minha saúde. De 0 a 10, o quanto você se dá nesse pilar? Coloca aí do lado. E aí vamos para um outro assunto, que é a questão do tabagismo. Você fuma? Eu que trabalho com pilates, né, que trabalho diretamente com um ponto específico do método, que é a respiração. Então é algo que eu também mergulho assim a minha atenção, que é a questão da respiração, de o quanto a respiração influencia na nossa postura, na nossa manutenção postural, o quanto a respiração influencia no nosso estado emocional, inclusive, né? Eu comentei aqui ontem, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, quando a gente está feliz, o quanto o nosso padrão respiratório muda quando a gente está cansado, né? Então, assim, quando existe influência do tabagismo, a respiração fica muito alterada, né? E diretamente fazendo uma relação com a respiração já alterada naturalmente e somatizando a uma alteração emocional disso tudo, o quanto isso prejudica em todos os pontos, né? Emocionais, como a gente falou, e físicos também, clínicos, né? Então, você fuma? Eu fumo muito. Eu tenho fumado 2 maços de cigarro por dia. Caramba, eu tenho fumado 3 maços de cigarro por dia. Ou não fumo. Eu nunca botei um cigarro na minha boca. Ou, olha, eu fumei muitos anos da minha vida, agora eu não fumo mais. Ou, eu fumo, mas eu tenho reduzido muito a quantidade de cigarros que eu fumo por dia. Enfim, pensa nesse ponto e dê uma nota para esse teu pilar aí, né? Essa questão do fumar. De 0 a 10, o quanto você se dá de nota e coloca aí do lado. E aí a gente vai para drogas, né? Você faz ingesta de drogas, você já usa drogas, e aí transita mais ou menos pela mesma linha de raciocínio do cigarro e do álcool, né? Do etilismo. Ok. Vamos para outro ponto muito importante, que é muito relevante a gente entender desse paciente, que é a questão das eliminações. Você tem feito xixi direitinho? Como é que tá a coloração do seu xixi? Seu xixi tá transparente? Seu xixi tá muito amarelo? Como é que tá o odor do seu xixi? Tá muito forte? Ou não, meu xixi não tem cheiro? Você tem feito muito xixi, urina, uma quantidade satisfatória? Ou não, eu vou no banheiro e fico fazendo aquele pouquinho de xixi. Algo que me incomoda. Como é que tá a questão da eliminação do xixi? Isso pode estar diretamente relacionado à sua ingesta de líquido. Às vezes uma dor lombar, que começa sendo uma dor não específica, pode estar relacionada também a essa ingesta de água, por a nossa região, os nossos rins, né, estão muito ali pertinho, né, estão muito nessa região, dando reflexo na região lombar. Então é um caminho, não para a gente fechar diagnóstico, mas para a gente ter uma conversa informativa, né, para esse paciente. Então, como está? De 0 a 10, o quanto você avalia essa eliminação do xixi, do cocô? Tem feito cocô regularmente? Como é que está o seu intestino? Seu intestino é preguiçoso? Você tem um intestino regular? Né? Você vai ao banheiro 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia? Como é que está essa questão? Muitas vezes a questão intestinal também está relacionada a essas dores não específicas, porque a gente infla muito o abdômen, excesso de gases. Quantas vezes
por presença de gases, a gente não tem dores irradiadas para a lombar, até dores irradiadas para o peito, né? Talvez muitos de vocês já tenham vivenciado essa sensação. Então isso é um dado muito importante para mim, quando eu estou diante do meu paciente, numa primeira consulta, para a gente fazer esse processo de ele fazer um autoconhecimento e eu mergulhar nessa questão do conhecimento da pessoa que eu vou cuidar, né? Ele está me entregando em confiança o corpo e a saúde dele para eu cuidar, então eu preciso ter esse mergulho. Eu me interesso por fazer essa linha de tratamento. Ok. E aí, diante de todos esses pilares, que foram 11 pontos que eu falei, eu vou pegar todas as notas que ele deu, né? Ah, Fabi, olha, no pilar hidratação eu dei 3, porque eu tô muito ruim, não lembro de beber água. Quando eu lembro de beber, quando eu tô com muita sede, enfim. Atividade física, ó, me dei aí uns 5, porque eu tô lá matriculado na academia, mas eu vou, às vezes eu esqueço, às vezes não tô afim, tô com preguiça, não vou. Enfim, a gente vai enxergar esses pilares como a roda da nossa vida, né? Aquilo ali é a gente tirar o pescoço fora d'água e olhar a nossa vida de uma forma mais global. Então, lá na sessão, ó, tem esse formato de roda. E a nota do meu paciente tá traçada nessa linha aqui, ó. E aí, depois que ele me deu todas as notinhas e que a gente anotou na roda, a gente vai ligar os pontos. E a gente vai ver se essa roda tá girando, né? Geralmente ela não tá girando. Se ela estivesse girando, ela estaria no 10 para tudo. E aí, o que que eu me concentro? Eu me concentro em pedir para esse meu paciente olhar para essa roda da vida dele, olhar para esse mapeamento que a gente fez da vida dele e escolher dali 3 pilares que ele acha mais importantes naquele momento de cuidar. Geralmente eles escolhem o pilar em que eles deram menos nota, né? A nota mais baixa. Então vamos dar um exemplo, olha, eu tiro 3 pontos daqui que eu quero olhar mais amor. Eu vou olhar com amor para todos a partir de agora. A partir do momento em que eu tenho essa clareza, eu vou olhar para tudo com mais cuidado. Mas eu vou pegar 3 pilares e eu vou olhar com mais amor agora a partir de então. E esses pilares no qual ele escolhe, eu também vou estar atenta junto com ele, ali dando a mão, para a gente ter respostas mais eficazes. Aí vamos dizer que ele tenha escolhido o sono, a alimentação e a hidratação. Então, geralmente, nos meus encontros com ele, eu sempre vou perguntar, e aí, como é que tá o sono? Tem dormido melhor? Às vezes a influência do sono também é por conta da dor e vice-versa. Às vezes a dor surge por uma alteração de sono, por não estar dormindo bem, não estar conseguindo relaxar. E às vezes é o contrário, a dor tira o sono. Então acho que uma coisa está muito relacionada à outra. E a gente vai começar a olhar para esses pilares que ele escolheu com mais amor. E o objetivo do trabalho é a gente fazer essa roda expandir. É a gente conseguir alcançar o 10, ou pelo menos chegar próximo a esse 10 em todos esses pontos, né? Bom, feito isso, é muito mais fácil a gente fazer uma abordagem terapêutica, né? Uma abordagem clínica. E aí, qual é o outro ponto de tratamento muito eficaz? Quando esse indivíduo chega para mim com uma dor, geralmente ele chega com limitação de movimento, né? Por exemplo, uma dor no ombro. Ai, Fabi, acima de 90 graus meu ombro incomoda. Ou, olha, eu tô com tanta tensão aqui no trapézio que eu tenho dificuldade de fazer a rotação da cervical. Ou, minha lombar dói tanto que, ó, eu não consigo fazer a minha flexão de tronco. Ok. Dor não pode estar diretamente relacionada a dano, na minha opinião. E geralmente é um efeito rebote, né? Assim, é um efeito instantâneo, não rebote, é efeito instantâneo. A pessoa tem a dor, já associa a dano. Então, eu tenho a dor na lombar, eu não posso, eu não consigo abaixar, eu não posso abaixar. Então, como que eu trago isso para minha abordagem terapêutica? Vamos trabalhar dentro da sua limitação. Então, o paciente, né? Existe tratamento ideal? Não.
o paciente vai me trazer, vai me dar indícios de como eu devo tratá-lo. Por isso que cada um é único. Bom, você está com dificuldade, não consegue, tem dor nesse movimento, então vamos desmistificar isso, sabe? Vamos juntos. E aí eu uso abordagens para primeiro relaxar esse paciente, né? Enfim, uso as técnicas que eu reúno, né, de todos os cursos de terapia manual, curso de RPG, cursos de Maitland, curso de Mulligan, de crochetagem, enfim, todos os cursos a gente reúne, eu reúno e aplico de uma forma que eu acho que naquele momento eu vou relaxar. E depois, vamos juntos sim fazer esse movimento que você acha que não consegue ou que você não conseguia quando chegou aqui. Então, assim, a minha abordagem vai muito em desmistificar essa crença do paciente de que eu não consigo fazer esse movimento, óbvio, trazendo uma abordagem terapêutica que alivia aquela dor, né? Isso é claro, que a dor existe, né? Então a gente faz uma abordagem terapêutica, mas não fazer com que essa crença de limitação se instale. E aí fazer com que ele reproduza aquele movimento, não que fique testando o tempo todo o movimento, né? Eu acredito que também isso seja um desencadeador de dor crônica, um possível desencadeador, mas trabalhar para que não enraize essa crença. Ah, eu tenho uma hérnia, eu não posso fazer isso aqui. Ou eu tenho uma protrusão, eu não posso fazer isso aqui. Sim, pode. Vamos juntos. Vamos relaxar isso aqui. Vamos entender o seu corpo, igual a gente fez a análise de consciência corporal, né? Entender o corpo dele, como que a coluna dele se posiciona. Então, trazê-lo para essa consciência corporal e trazê-lo para uma quebra de crença limitante. Não, sim, você pode, nós vamos juntos e a sua coluna, o seu corpo é móvel. E o meu trabalho é para trazer mobilidade e não inércia, né? Então, esse não posso fazer esse movimento é algo que eu procuro desmistificar no meu atendimento e trazer conceitos, né? Trazer informação para que juntos a gente construa uma reabilitação e uma conscientização daquele corpo, até para que ele não venha, se houve algum ponto que desencadeou aquela dor, né? Ou o estresse, ou a má alimentação, ou a falta de consciência daquele corpo, que a gente construa um raciocínio, um entendimento dele, daquele indivíduo, para que ele use disso até como uma forma preventiva, né? Para outras possíveis dores e outros possíveis danos na saúde. Eu coloquei bem uma colinha ali para ir pontuando e por isso que eu estou olhando aqui de vez em quando. Mas é isso. Eu botei ali para lembrar, para comentar, que então, no meu olhar, não existe um tratamento. Olha, isso aqui é eficaz. Olha, faz isso aqui que vai dar certo. Eu creio muito nesse autoconhecimento, em realmente olhar a nossa saúde assim com a cabeça fora d'água mesmo, enxergar que tudo é sistêmico, que tudo vai influenciar, enxergar que eu, enquanto profissional de saúde, apaixonada pelo meu trabalho, enxergar que realmente assim, isso para mim tem sido uma crença de tem que fazer isso. Essa aqui é a abordagem mais eficaz. Ou eu preciso de um diagnóstico. A gente não precisa de um diagnóstico, né? O paciente ele vai trazer pra gente o que ele precisa de demanda naquele momento. É o que eu falei, eu acho que o diagnóstico específico é muito importante pra gente descartar doenças mais graves, né? Mas pensando na dor não específica da coluna, entender que as dores, principalmente de coluna, né, as dores musculoesqueléticas de uma forma geral, estão muito associadas a todos esses fatores que a gente conversou. Então a minha abordagem é muito isso, assim, entender que não existe uma técnica específica, entender que a gente precisa sim de uma atividade física, de uma boa noite de sono, de uma boa qualidade emocional. E nos meus atendimentos individuais eu tenho a felicidade de poder trabalhar e contextualizar todos esses pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma
alguma pergunta aqui da galera. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu tô aqui à disposição de vocês. Gostaria muito de dizer que se vocês acharam, né, que esse conteúdo foi relevante para alguém, que vocês acham que precisa escutar isso, se o conteúdo é informativo, convidem, né, compartilhem com as pessoas. Se não der para assistir no Instagram, que fica lá 24 horas, né, disponível, a gente tem um canal no YouTube, Espaço Saúde em Foco, tá lá no YouTube com todos os vídeos que a gente vem gravando, com todas as informações, está lá para vocês acessarem a hora que vocês quiserem. Então, Espaço Saúde em Foco tá no YouTube, por 24 horas esse vídeo vai estar aí à disposição no Instagram. Então, sintam-se à vontade de me mandar perguntas, né, mesmo que não seja agora nesse momento, que eu acho que vocês ficaram encantados aí, assim, meu Deus, a minha saúde precisa de todos esses cuidados, né? Então, acho que são fichas que possivelmente estão caindo aí. Então, se depois alguma pergunta surgir, alguma dúvida surgir, que vocês tenham aí, fiquem à vontade de me perguntarem. Deixa eu ver aqui. Sim, Vanessa perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu reforço, tá, gente? Podem me mandar direct no Instagram. Para quem tem o meu contato, pode mandar perguntas e a gente bate um papo, interage. E acessem todos os vídeos para que vocês construam também um raciocínio a partir do que a gente vem falando. Hoje a gente focou em falar em tratamento e eu venho falando da dor, né, desde terça-feira. Amanhã eu vou dar uma aula aqui ao vivo, fazendo exercícios para a gente trazer um pouco mais de qualidade para essa coluna, exercícios que vão misturar força, mobilização das articulações da coluna, flexibilidade, enfim, vou trazer muitos conceitos legais numa aula. Eu convido a vocês a fazerem aula prática, eu vou dar uma aula de pilates aqui ao vivo, então venham comigo para a gente se exercitar, colocar esse corpo para acordar, para a gente entender o posicionamento dos pés, joelho, coluna, ombros, enfim, vamos trazer esse corpo com uma consciência, vamos botar ele para trabalhar. E deixa eu ver, a Vanessinha perguntou aqui, uma pessoa muito estressada pode ter dor lombar aumentada? Com certeza. O estresse é diretamente relacionado às dores musculoesqueléticas, porque no estresse a gente aumenta a contração, a gente aumenta a ativação desse músculo e com certeza as dores se acentuam, né? Então ter esse olhar para esse ponto, esse pilar emocional, isso é muito, muito relevante, tá? Muito mesmo. Já que tá aqui elogiando, parabéns, adorei a abordagem, parabéns pelo trabalho que sempre admirei, que linda, eu sou muito grata por tudo. Vocês me dão a oportunidade de colocar em prática tudo que eu acredito, né? E assim, a interação com os meus pacientes, o feedback que vocês me dão de melhora, né, de progresso, de evolução, isso é muito bacana. Isso me impulsiona, né? Me faz buscar mais e estudar mais, isso é muito legal. Leda, essas perguntas valeram muito para mim, os itens 1, 2, 6, 7, onde eu preciso ficar mais atenta. Isso aí, Ledinha, vamos focar nisso, pensa bastante em todos esses pontos, procura harmonizar esses pontos, porque com certeza você vai ter respostas muito positivas, tá? Marília tá dizendo muito esclarecedor, que bom que foi um assunto que agregou, que bom que vocês puderam ouvir um pouquinho de mim, conhecer um pouquinho mais de como eu penso, né, nos cuidados do meu paciente, de como eu trabalho. Mais uma vez eu reforço, se essa é uma abordagem que vocês acham que vão contribuir para a vida de alguém, compartilhem, sabe? Dividam esse conteúdo, esse conhecimento, porque às vezes é uma virada de chave que muda a qualidade de vida de alguém, tá? Renato tá aqui dando parabéns. Gente, eu agradeço imensamente. Amanhã vai ser o último dia dessa nossa sequência de lives, né? Você acha relevante fazer alongamento ao acordarmos? Uma coisa que eu acho muito relevante,
independente do alongamento, porque às vezes não existe um tempo, né, para isso. Entendo que a rotina, né, quando a gente está numa rotina normal, né, saudável, enfim, não imposta, né, como a gente tem vivido essa rotina de quarentena, mas às vezes não há tempo, enfim. Mas o que eu acho assim que não pode faltar é uma boa espreguiçada, espreguiça mesmo, e a gente tirar assim 5 minutinhos pra gente agradecer o nosso dia que tá começando. Eu acho que é um bom estímulo assim mental, sabe? Sou grata por estar acordando, muito obrigada por estar acordando com saúde, né? Por estar acordando e ter uma cama para ter dormido, passado a noite com tranquilidade. Eu acho que esse sentimento de acordar bem, sentimento de gratidão, o espreguiçar para despertar o corpo e um bom sorriso no rosto. Eu acho que é muito mais satisfatório do que a gente se preocupar com alongamento X ou Y. Eu acho que isso é bem legal, tá? Muito bom estar aqui ouvindo você, Aninha. Um beijo. Ledinha, agradeço imensamente. Ai, Beth, tia Beth, você é nota 1000. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Eu amei estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Não percam amanhã. Vamos fazer uma aula, hein, gente? Todo mundo, ó, roupinha de ginástica. Bora botar esse corpo pra acordar. Vamos fazer uma aula de pilates, uma aula de autoconhecimento corporal. Neuzina, um beijo. Vanessa, eu te amo muito. Fabi, que tá chegando. Eu vou me despedindo de vocês. O vídeo vai estar lá à disposição. Assistam, compartilhem com os amigos. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Olhem para a saúde de vocês agora com outros olhos, né? Sem ser esses olhinhos aqui, ó. Só que a gente tem no rosto, mas com olhos muito mais profundos. Vamos olhar pra gente de uma forma muito mais amorosa. Vamos olhar pra gente com mais respeito. Que eu acho que é um bom caminho pra gente ter uma saúde plena e de qualidade, tá bom? Um beijo, espero vocês amanhã, tá? Obrigada, fiquem com Deus.